E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Tudo na mais perfeita maravilha? Onde vocês estiverem nesse Brasilzão de cidades infinitas aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Bahia, Salvador, né? Minas Gerais, em Belo Horizonte ou outras cidades mineiras, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou outras cidades gaúchas, em Santa Catarina, no Paraná, onde você estiver nesse Brasilzão, em Tocantins, Brasilzão de cidades infinitas. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Obrigado, muito obrigado mesmo. Está aqui no meu Instagram, Paulo Dharma 1970. Agradecendo também a você que mora fora do Brasil, você que está na Argentina, em Buenos Aires, você que está no Uruguai, você que está na Colômbia, na Venezuela, brasileiros aí na Venezuela, né? Brasileiros na Venezuela, na Colômbia, no Paraguai, brasileiros no Uruguai, brasileiros nessas Américas infinitas aí, muito obrigado. Se estiver também na Europa, se estiver em Portugal, se estiver em Lisboa, outras cidades portuguesas, se estiver na França, se estiver na Inglaterra, nesse mundão de Deus aí, esse mundão infinito, muito obrigado mesmo. Você que está aí consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Essa é uma verdade bíblica, beleza? Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, tranquilo? Beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dá essa força, dá essa moral. Curta, se inscreva, comente, compartilhe. Passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Beleza? Vai passar aqui a vinheta do canal. 10 segundos, rápido, rápido, rápido. Vai ser o tempo de eu ali tomar uma água, pegar uma água, tomar uma água, trazer para cá. E a gente entra aqui no vídeo aqui rapidinho, sem conversa. Vinheta e pau na máquina. Tranquilo? Então não sai daí, a gente volta já já. Muito obrigado, hein? Valeu! E aí, pessoas, beleza? Voltei, tranquilo? Beleza? Deixa eu tomar aqui minha água. Seguinte, tenho aqui em minha mão um absoluto clássico da chamada literatura norte-americana, né? Este livro aqui, ó, Shane, do Jack Sheffer. Este livro aqui, beleza? Este maravilhoso tema aqui, esse livro aqui que eu tenho em mão, que que assim, não há o que se contradizer com relação a essa ideia, né? Este é um clássico da literatura americana, norte-americana, um livro que deixou rastros aí no cinema, na literatura infanto-juvenil, os filmes, né? Os filmes que a partir deste livro aqui do Jack Sheffer, inclusive o próprio filme de 1953 do George Stevens, esse aqui, Os Brutos Também Amam, que é o Shane, né, o título brasileiro, Os Brutos Também Amam, Shane com Alan Ladd, este filme aqui, que muitas pessoas não gostam. Eu também não sou muito fã, embora ele seja considerado provavelmente tá entre os 5 maiores westerns de todos os tempos, Os Brutos Também Amam, Shane, mas a sensação que você tem quando você pega os dois, né, e faz comparação o texto original Shane do Jack Sheffer e vai assistir o filme do George Stevens, que Os Brutos Também Ama é um filme assim, mais pro ele é um faroeste família, né, um faroeste voltado assim para família. Tem um menininho lá que fica o tempo todo chamando ele de Shane, Shane, o tempo todo. Você começa o filme com um cervo lá, o menininho caçando o cervo lá com a espingarda sem bala. Quer dizer, o Bambi 2 vezes aparece no filme para lá e para cá, o menininho caçando. Ele é meio apaixonado pelo Shane, ele é apaixonado pelo Shane. E tem uma paixão assim meio estranha entre o Shane e a mãe do menino. Quer dizer, um negócio assim que assim, passa ao largo muito do livro. O livro, como eu falei, ele é algo que vai diferenciar a chamada literatura norte-americana. O livro ele foi escrito em 1949, né? E a partir dele nós vamos ter justamente a criação daquela figura do estranho sem nome, que o Clint Eastwood usou pra caramba, e que inclusive, né, o Pistoleiro Solitário, o filme de 85 do Clint Eastwood, você deve estar vendo o cartaz aí, é justamente baseado no Shane, o filme de 85 do Clint Eastwood, que eu assisti há um tempo atrás. Eu nem tenho em DVD em casa, esse filme de 85, há algum tempo que eu fui assistir, eu vi que realmente ele é uma cópia do Shane, é uma homenagem, né, pode-se dizer, né, uma homenagem.
Nós temos no cinema norte-americano clássicos, né? Ó, vamos ver lá o Clint Eastwood, o Joe Kidd, tá vendo? Ó? O Clint Eastwood é o zero vezeiro dessa estética do Shane. Aqui, ó. Ó, o clássico Tempo das Diligências, do John Wayne, tá vendo? John Ford. Olha aqui, ó, Rastros de Ódio. Esse Shane tá entre esses filmes, ó, Rastros de Ódio, tá vendo? John Wayne. O filme, né? Tá ali batendo, ó, o Rondo, tá vendo? Clássicos do faroeste, ó. O Céu Mandou Alguém, esse aqui é um Shane, tá vendo? O Céu Mandou Alguém, é um Shane, tá vendo? O Último Pistoleiro, que inclusive eu tenho o livro aqui, o Último Pistoleiro, cadê o livro aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho o livro, o tema foi baseado o livro, que eu tô sempre prometendo, eu tô sempre prometendo um dia, aqui, ó, O Último Pistoleiro, tá vendo? Do autor aqui, tá vendo? Que isso aqui é como se fosse o final do Shane, né? O Shane já velho. Olha aqui. Essa trilogia clássica que também tem a ver com o Shane, ó. Por um punhado de dólares. Vendo? Por uns dólares a mais. E Três Homens. O Bom, o Mal e o Feio, né? Três Homens em Conflito. Aqui. Se você for puxar as influências do Shane nos quadrinhos, Ken Parker, olha, Ken Parker, italiano. Uma influência que eu descobri há alguns dias, inclusive tem vídeo aqui no canal, Onde os Fracos Não Têm Vez, Onde os Velhos Não Têm Vez, né, o livro, e aqui o filme dos irmãos Coen, que também é o Shane, também. É o Shane também. Essa temática, né, temática faroeste, mas mais moderno. Aqui, ó, Bravura Indômita em suas duas versões, o True Grit, né, o filme do John Wayne, os irmãos Coen, novamente aqui, ó, esse Bravura Indômita aqui é dos irmãos Coen, também do Onde os Fracos Não Têm Vez, os dois Bravura Indômita é baseado, aqui nessa estética do Shane. Você vê que a influência do Shane é imensa, imensa. O filme, Os Brutos Também Amam, deixou um rastro total aqui, ó, Face Oculta do Marlon Brando. Na Face Oculta. Nessa estética, O Pequeno Grande Homem. Olha, isso aqui foi o que eu selecionei aqui em casa, só de materiais, que eu era uma vez no Oeste, só de materiais que teria que pagar pedágio pro Shane. Você vê que coisa que o Jack Sheff ele construiu esse livro, que ele começou como ele fez em 3 partes, né, lá em 1946, 1945. Outra influência fortíssima aqui, ó, Pra Lá do Fim do Mundo, do Larry McMurtry. Ele colocou um texto menor, né, lá por volta de 1945, 46, e ele resolveu depois pegar esse texto e aumentá-lo, entendeu? Qual é a história aqui? Nós temos um garoto, ele tá ali junto com o pai dele, a mãe, os dois estão ali, né? O Shane é um pistoleiro misterioso e carismático que chega ao vale onde os Starrets vivem. Ele veste roupas escuras e tem um comportamento reservado, mas demonstra ser extremamente habilidoso com armas. Seu passado é desconhecido, mas sua presença traz mudanças para a comunidade. O Bob Starrett, que é o menino, ele tá lá observando, né, o brinco ali na frente da casa dele, lá do rancho, né, do barraco, né, pode dizer assim, né, a fazendinha. Aí ele vê um estranho chegar, um estranho todo vestido de preto, dos pés à cabeça, do chapéu, né, do sombreiro ao sapato, tudo nele ele veste de negro. Ele chega, o menino chama o pai conversa com esse Shane, os dois trocam ideia e tal. O pai, né, o Joe Starrett, ele fala assim: você pode beber água aí à vontade, a casa aqui é sua, não tem nenhum problema aqui não, tal. Aí eles começam a conversar ali, diferente do filme, né? No filme há uma animosidade logo de cara entre o Joe Starrett e o Shane. No livro não tem isso, não há essa animosidade,
não há essa animosidade no livro, eles conversam normalmente, trocam ideia. O Joe Starrett convida, né, o Shane para comer, para almoçar, para comer alguma coisa, já que o caminho é longo, não sei o quê. No filme, mal o cara chega, ele já arruma treta, já chega lá o pessoal do Luke Fletcher, né, que é o grande vilão da história, que é um fazendeiro ganancioso que tenta forçar os pequenos proprietários a deixar suas terras. Logo no começo do filme, se você tiver a curiosidade de pegar o filme e pegar o livro, você vai ver que nada que tem no filme eles mudam bastante. Mudam bastante o livro, o roteirista. Ele já coloca logo o Luke Fletcher com seu bando chegando ali né, na fazenda do Joe Starrett, né? Como ele é um pequeno proprietário de fazenda, esse Luke Fletcher ele alega que essas terras onde o Bob Starrett, o Joe Starrett, o filho e o pai, junto com a esposa, a Marion Starrett, eles vivem ali, foi invadida por esse casal há alguns anos atrás. Mas isso não é verdade, porque existe uma lei, a história vai se passar no Wyoming em 1889, existe uma lei dizendo que quem chegasse no território e ocupasse o terreno, esse terreno era seu. Entendeu? Esse terreno era seu. Mas esse Luke Fletcher, ele é um fazendeiro ganancioso que quer tomar as terras porque ele quer botar mais gado. Ele quer fazer com que seus gados pastem, né, por todo o canto. E ele quer tomar aquilo ali. Ele tá tomando as terras de todos que estão ao redor. E o Joe Starrett, ele não, embora ele seja apenas um como é que se diz assim, um criador de galinha, né? Pode dizer, né? É um criador de galinha, ele não quer vender a sua terra, ele é seu pequeno rancho, né? Sua terrinha. Ele não quer vender pro cara. Ele não quer. Ele simplesmente se recusa. E vai ser exatamente nesse momento que esse Shane vai chegar. Onde está havendo esse conflito. Mas quando o Shane chega, os dois trocam ideia. O Shane ele é um cara simpático. Ele é um cara simpático, aparentemente educado. Ele tem um passado, ele tem uma história que a gente não sabe de qual é. Ele é o famoso estranho sem nome. Esse nome pode ser um nome fictício. Esse Shane, ou Shannon, né? Até no final do livro que se alega que as lendas sobre ele, né? Que ele era um pistoleiro bem educado, que acabou tendo que sair para a vida de pistoleiro, tal. Mas ele chega e se denomina Shane. E aí eles trocam ideia. Esse Joe Starrett está precisando de gente lá para ajudá-lo no lugar lá, né? Ele tinha alguns ajudantes, mas esses ajudantes acabaram indo embora justamente por conta desse Luke Fletcher. E o Shane acaba ficando por ali. Eles trocam ideia. O Joe Starrett pede para ele se ele não quer ficar alguns dias, se ele não quer, né, ficar ali e tal, ajudá-lo em alguma coisa. Antes de ter qualquer ação contra os malfeitores, né, contra os criminosos, né, os caras que querem tomar a terra, o Luke Fletcher, etc. Eles vão entrar ali numa particularidade, tanto o Shane quanto o Joe Starrett, que tem um toco. No filme isso não se passa bem estranho, né, a cena que o Shane mal chega, ele já vai arrancar lá um toco que tá lá há uns 2 anos que o Joe Starrett está tentando arrancar. Eles conversam, o Joe Starrett fala: olha, tem um tronco ali, rapaz, esse tronco de árvore que parece que é um tronco de ferro que ninguém consegue. Tem 2 anos que eu estou tentando arrancá-lo e não tem jeito de eu conseguir arrancar esse tronco de jeito nenhum. Aí os dois comem, trocam ideias, o Shane descansa, conversa, troca de roupa. Aí os dois vão lá tentar arrancar esse tronco, passa lá um dia inteirinho. Assim, há um negócio ali entre os dois, uma amizade que se cria entre os dois, entre o Shane e o Joe Starrett, bem interessante, porque vai mostrar esse amálgama, né, dos dois, do Shane com o Joe Starrett e com o Bob Starrett, o menino, né, que é o jovem que vai estar contando a história, provavelmente já velho, ele contando a história de como conheceu esse Shane. O livro é passado justamente nessa visão desse Bob Starrett. E a mãe
e o menino vem os dois lá o dia inteiro arrancando as raízes, quebrando tentando tirar aquele tronco, até que uma hora eles conseguem à noite arrancar aquele último momento, né? Conseguem arrancar o tronco. Isso passa-se umas 5, 6 páginas narrando como é esse compadrio dos dois, como é criada essa amizade entre o Shane e o Joe Starrett. Só aí, depois de um certo tempo, é que nós vamos ver o Shane vai à cidade, ele vai entrar em atrito com o pessoal do Luke Fletcher, o tal do Chris, né, que é um dos capangas do Fletcher, ele vai provocar o Shane, né, vai ter quebrado o braço dele e vai ficar meio inutilizado. Vai ter exatamente esses pontos que são assim as bases do texto, né? Nós vamos ter aqui, ó, a história se passa no final do século XIX, em um vale no estado do Wyoming. Bob Starrett, um garoto de cerca de 12 anos, no filme é muito mais novo, é quase criancinha, né? Narra os acontecimentos que marcaram sua infância. A trama começa quando um forasteiro misterioso, Shane, chega à fazenda dos Starrett, vestindo roupas escuras e montando em um cavalo forte e bem tratado. Shane tem uma aparência diferente dos outros homens da região. Ele não carrega armas visíveis, mas seu comportamento transmite uma sensação de perigo contido. O Joe Starrett, um fazendeiro trabalhador e determinado, oferece hospitalidade a Shane, que aceita ficar por um tempo e ajudá-lo nas tarefas da fazenda. Rapidamente, Shane ganha o respeito da família, especialmente de Bob, que o vê como um herói. Marian Starrett também desenvolve uma admiração discreta por Shane, embora nunca passe dos limites da lealdade ao marido. No entanto, o vilarejo onde os Starretts vivem enfrenta uma grande ameaça, o Luke Fletcher, um fazendeiro poderoso que tenta forçar os colonos a venderem suas terras para expandir sua propriedade. Fletcher usa métodos cada vez mais agressivos, contratando capangas para intimidar os fazendeiros e destruir suas plantações. Desde o início, Fletcher percebe que Shane não é um simples ajudante de fazenda. Ele tenta comprar seus serviços, mas Shane recusa. Quando um dos capangas de Fletcher, Chris, provoca Shane em um bar, Shane responde com extrema habilidade, desarmando e humilhando sem usar armas. A partir desse momento, Shane se torna o protetor não oficial da comunidade. A tensão aumenta quando Fletcher contrata Wilson, um pistoleiro profissional, para eliminar os fazendeiros que resistiram. Wilson mata um dos colegas para intimidar os demais, e Joe Starrett decide enfrentar Fletcher diretamente. No entanto, Shane percebe que Joe não terá chance contra Wilson e o impede de ir ao confronto, nocauteando-o antes que ele possa sair. Em seguida, Shane veste seu velho cinturão de armas e vai até a cidade enfrentar Fletcher e Wilson. No duelo, Shane demonstra sua incrível velocidade e precisão. Ele mata Wilson antes que esse possa reagir e em seguida elimina Fletcher. Um confronto marca o fim da opressão sobre os colonos. No entanto, Shane sabe que sua presença não permitirá que a vida dos Starrett volte ao normal. Ele se despede silenciosamente de Bob e cavalga para longe, desaparecendo no horizonte. Bob, emocionado, tenta chamá-lo, mas Shane não volta. É bom frisar que no final o Shane também leva um tiro, ou do Fletcher ou do Wilson. Ele acaba, mesmo ele sendo rápido, ele acaba levando um tiro que no filme fica dúbio. No filme, ele vai embora sem ter levado, aparentemente sem ter levado nenhum tiro. Mas no livro demonstra que aconteceu algo aí, né? Ele tomou um tiro e ele está sangrando, mas mesmo assim ele vai embora e deixa lá o menino chorando, né? O menino chorando, né? Shane é um romance que examina a dicotomia entre civilização e violência no oeste americano. Shane representa o guerreiro solitário, um homem com habilidades letais, mas que escolhe usá-las para o bem. No entanto, sua presença sempre traz conflitos, e ele entende que para a paz reinar precisa partir. A história também aborda a transição da sociedade ocidental, onde pistoleiros e homens da lei começam a ceder espaço para fazendeiros e cidadãos comuns. O fim do livro deixa um tom melancólico, pois Bob percebe que alguns heróis não podem permanecer, mas suas ações deixam um impacto duradouro. Isso me faz lembrar, né, dos filmes do Akira Kurosawa também, dos samurais. Quer dizer, até isso, o Shane é tão extraordinário. Esse Jack Sheffer, ele vai criar um herói tão
tão duradouro, né, tão presente, que até nos filmes de samurai lá isso vai ser algo perene, entendeu? Até o Kurosawa, que depois, né, vai reclamar lá do Sérgio Leone, mas o Kurosawa ele foi beber na fonte do Shane também, né? Ó, eu vou comentar aqui as diferenças entre o livro Shane e o filme Shane, né, de 53, né? Perspectiva e narração. No livro, a história é narrada em primeira pessoa pelo jovem Bob Starrett, que observa os eventos e interpreta as ações dos adultos ao seu redor. Sua visão é ingênua e idealizada, o que influencia a maneira como Shane é retratado. Já no filme, a perspectiva de Bob é menos proeminente, embora ele continue sendo um personagem importante. O filme se concentra mais na relação de Shane com Joe e Marian Starrett e na ameaça representada por Fletcher e seus capangas. No livro, Shane é descrito como um homem misterioso, magro, vestido de preto e com um comportamento introspectivo e melancólico. Sua presença impõe respeito e ele se destaca tanto por sua habilidade com armas quanto por sua personalidade reservada. Já no filme, o Shane, interpretado pelo Alan Ladd, tem uma aparência mais convencional para um herói de faroeste. Ele usa roupas claras, principalmente bege, e parece mais acessível, embora ainda mantenha um ar de mistério. Sua interpretação também enfatiza mais sua bondade em relação com Bob. Temos que lembrar também que, sim, aquela roupa do Alan Ladd é uma roupa que, para os críticos, né, que não gostam do filme, é uma roupa muito, assim, eu conheci pessoas que não gostavam do filme, exatamente, primeiro pela roupa que o Alan Ladd tem no filme, né? É diferente, para mim o George Stevens, ele criou um filme assim, família, embora tenha lá os vilões. Você vê a ideia do filme, você vai comparar com o livro, o filme perde fácil. Como as pessoas são audiovisuais, elas não se dedicam a pegar o livro e conferir, né? Elas ficam com a estética do livro. Elas ficam com a estética do livro, da estética do filme, esquecendo a estética do livro. Isso é muito comum, porque as pessoas elas são mais audiovisuais, né? Elas não são leitoras, elas não se dedicam a pegar os livros e ler. Mas tem que lembrar que antes de ter Os Brutos Também Amam, existe o livro. Antes de existir o filme, existe o livro original. E aí os caras eles vão fazer as modificações para ser colocadas no audiovisual. Eles fazem essas mudanças e essas mudanças nem sempre são para o bem. Como eu já tenho costume de dizer aqui há muito tempo, para mim os filmes raramente um filme vai alcançar a estética do livro. Raramente isso vai ocorrer, raramente, porque são duas mídias diferentes, com estéticas diferentes, com visões de mundo diferentes. E aí o filme geralmente vai perder. O filme ele tende a perder. O desenvolvimento do personagem Chris. No livro, Chris, um dos capangas de Fletcher, inicialmente provoca Shane, mas depois se redime. Ele acaba se tornando um aliado dos colonos ao perceber que Fletcher está errado. Já no filme, a redenção de Chris é menos enfatizada. Ele é ainda um personagem importante, mas sua mudança de postura é mais sutil e menos destacada na trama. Clímax e confronto final. No livro, Shane enfrenta Wilson e Fletcher no duelo final e os mata. Depois disso, ele parte silenciosamente sem revelar explicitamente seu destino. Bob tenta chamá-lo, mas Shane não volta. No filme, o duelo é semelhante ao do livro, mas o filme adiciona uma camada extra de emoção. Após matar Wilson e Fletcher, Shane se despede de Bob e cavalga para longe. A cena final com Bob chamando Shane, come back! Shane, come back! Se tornou icônica no cinema. Assim, uma das cenas mais lembradas, provavelmente uma das cenas mais lembradas por conta do menino, né? Do menino lá gritando Shane, Shane o tempo todo. Isso até para quem não gosta do filme, para quem não gosta do filme, o final aberto versus o final fechado. No livro, o destino de Shane é deixado em aberto, ele parte e Bob apenas especula sobre o que pode ter acontecido com ele. Já no filme, a sugestão de que Shane pode estar mortalmente ferido é mais evidente. O espectador é levado a acreditar que ele pode morrer sozinho após sua partida, tornando o final mais trágico. A violência e o tom geral.
No livro, a violência é tratada com mais nuances. Shane evita conflitos sempre que possível e só usa sua arma quando necessário. A narrativa enfatiza o peso moral das mortes. Já no filme, a violência é mais estilizada e dramática, especialmente nos duelos. O impacto visual e sonoro das cenas de ação é intensificado para aumentar a tensão e a emoção. Quer dizer, o Shane é mais, o Alan Ladd é mais nervoso. Ele está sempre pegando em arma. O menino, ele pega na espingardinha lá, ele já faz aquela cena de querer atirar. O desenvolvimento dos colonos. No livro, a comunidade de fazendeiros é mais explorada, mostrando as suas lutas e dilemas morais. Há uma ênfase na resistência coletiva contra Fletcher, que como eu falei, né, Sete Homens do Destino, que também vai ter, né, tem essa temática, os Sete Homens do Destino também, dos pistoleiros, né, dos cavaleiros solitários, ali, ou como eu falei, dos samurais também, né. Já no filme, o foco está mais na família Starrett e Shane. Os outros fazendeiros têm menos destaque e servem mais como pano de fundo para a narrativa principal. O livro Shane, de 49, de Jack Sheffer, teve uma influência significativa na literatura norte-americana do século XX, especialmente no gênero western e na forma como os heróis do faroeste passaram a ser retratados. Aí eu vou aqui falar aqui um pouquinho, né, da influência de Shane na literatura norte-americana do século XX. Ó. A humanização do herói de faroeste. Antes de Shane, a literatura western costumava retratar seus protagonistas como figuras infalíveis e quase mitológicas, inspirados em lendas do Velho Oeste. Shane, no entanto, é o personagem mais complexo. Tem aqui, ó, eu tenho até o Zane Grey, eu tenho até esse livro aqui do Zane Grey, que é um dos livros de faroeste lá da... Ó, esse Zane Grey aqui, que escrevia pra caramba, né, que escreveu muitas histórias de faroeste. Isso aqui é um dos faroestes de antes do nosso queridíssimo Sheffer, tá vendo? Ó, a lista de livros do Zane Grey aqui, ó. Eu tenho essa edição aqui em inglês, ó, tá vendo? Que é justamente o faroeste que era colocado antes do Sheffer. Antes do Sheffer, era um faroeste mais estilizado, quando o herói todo mundo conhecia, né? Ó, ele é um pistoleiro habilidoso, mas também introspectivo e atormentado pelo próprio passado. Sua decisão de lutar não é motivada por glória ou vingança, mas sim por um senso moral de proteção aos colonos. A narrativa questiona o papel da violência, tornando um herói ambíguo e mais próximo do anti-herói moderno. Essa abordagem influenciou futuras obras do gênero, como os romances do Cormac McCarthy, né, que eu falei, né, do Meridiano de Sangue e Onde os Velhos Não Têm Vez, que exploram personagens moralmente ambíguos e o impacto da violência no oeste americano. A narrativa western vista pelos olhos de uma criança. Diferente da maioria dos westerns tradicionais, Shane é narrado em primeira pessoa por Bob Starrett, um garoto que observa os eventos ao seu redor. Essa escolha narrativa cria um tom mais nostálgico e idealizado, algo que influencia outras histórias de formação ambientadas no Oeste. Livros como True Grit, de 1968, de Charles Portis, seguiram essa estrutura apresentando uma história de vingança sob a perspectiva de uma jovem narradora. Foi o que eu falei aqui, né? Que vai ser exatamente essa história que vai dar o filme do John Wayne, o Bravura Indômita. O Bravura Indômita. O True Grit, que é um livro de 68, que também é influenciado, né? A visão ingênua de Bob também antecipa a maneira como o western passaria a ser reinterpretado em filmes e séries de TV, muitas vezes por uma desconstrução do mito do herói. A influência na literatura juvenil e na ficção histórica. Embora Shane seja um western, ele se tornou uma leitura fundamental para jovens leitores, sendo frequentemente estudado em escolas norte-americanas. Seu foco no amadurecimento de Bob e na transição da infância para a vida adulta o tornou um clássico da literatura juvenil. Autores de ficção histórica e faroeste juvenis como Scott O'Donnell, da Ilha dos Golfinhos Azuis, passaram a explorar temas semelhantes de crescimento e identidade. Quarto, impacto na reinterpretação do faroeste na cultura popular. A influência do Shane não se limitou apenas à literatura, mas também moldou a maneira como o western seria tratado nos filmes, quadrinhos, até mesmo na ficção científica. A obra ajudou a definir a figura do pistoleiro solitário como um arquétipo narrativo que influenciou personagens como o Homem Sem Nome nos filmes do Sergio Leone e até o Mandaloriano na franquia Star Wars. Em quadrinhos, heróis como Jonah Rex e Ken Parker incorporaram elementos da personalidade de Shane, um homem misterioso com um passado obscuro e uma bússola moral própria.
Na ficção científica, Shane serviu de base para histórias de cowboys espaciais como Firefly e Westworld. A evolução do western como um gênero mais realista. Antes de Shane, muitos romances de faroeste glorificavam o oeste americano, mostrando-o como um lugar de heroísmo e aventura. Já o livro do Sheffer, no entanto, trouxe uma visão mais melancólica e realista, antecipando a tendência do western revisionista. O final de Shane, em que o herói parte sozinho, ferido e possivelmente condenado, rejeita o típico final feliz dos faroestes clássicos. Obras posteriores, como O Pequeno Grande Homem, que eu mostrei aqui, Thomas Berger, e Os Imperdoáveis, do David Webb, que são roteiristas do filme, Os Imperdoáveis do Clint Eastwood, adotaram um tom semelhante, questionando o mito da violência redentora. O Shane redefiniu o western literário ao humanizar seus heróis, explorar a violência com mais profundidade e influenciar a narrativa do faroeste em várias mídias. Seu impacto se estendeu além da literatura, ajudando a moldar o cinema, os quadrinhos e até a ficção científica. No século XX, à medida que o western se tornava um gênero mais introspectivo e revisionista, Shane continuou sendo um ponto de referência essencial. De novo, vou falar um negócio aqui para vocês. Se você não gosta do filme, se você tende a não gostar do filme, posso te dizer que o livro é infinitamente melhor, tá? O livro é infinitamente melhor. Você vai ter claramente, e você vai ver claramente também como os roteiristas tendem a modificar. Desconfie dos filmes que são baseados em livros. Raramente um livro vai perder pro filme. Raramente. Eu faço aqui uma aposta com você. Se você tem algum problema com Shane, se você tem algum problema com o filme, leia o livro. Leia o livro que você vai ver como o Jack Sheffer, criou esse personagem, como ele é rico. E tudo isso que eu falei aqui da influência dele, tanto na literatura posterior do século XX como nos filmes, isso é real, é verdadeiro. Vou ler algumas passagens aqui do livro, aí vocês vão tirando suas próprias conclusões. Eu separei algumas pequenas passagens aqui do livro, olha só. Ele veio avançando constantemente, direto pela cidade, sem diminuir o passo, até alcançar a bifurcação a meia milha abaixo de nossa propriedade. Um dos caminhos virava à esquerda, atravessando o val do rio e seguindo para as grandes terras de Luke Fletcher. O outro seguia adiante ao longo da margem direita, onde nós, colonos, havíamos demarcado nossas reivindicações em fila pelo vale. Ele hesitou brevemente, analisando a escolha, e seguiu novamente firme pelo nosso lado. À medida que se aproximava, o que primeiro me impressionou foram suas roupas. Ele usava calças escuras de algum tecido tipo serge, enfiadas em botas altas e presas na cintura por um cinto largo, ambos de um couro preto macio, trabalhado com um desenho trincado. Um casaco do mesmo tecido escuro das calças estava dobrado cuidadosamente e amarrado ao seu rolo de sela. Sua camisa era de linho puro de um rico tom marrom. O lenço amarrado frouxamente ao redor de sua garganta era de seda preta. Seu chapéu não era o familiar Stetson, nem o típico cinza ou marrom sujo. Era um chapéu simples, preto, macio ao toque, diferente de qualquer outro que eu já tivesse visto, com uma copa vincada e uma aba larga e curvada que descia à frente para proteger o rosto. Qualquer vestígio de novidade há muito tempo desaparecia dessas coisas. A poeira da distância estava impregnada nele. Outra passagem. Ó. O sol já estava alto no céu quando acordei na manhã seguinte. Demorei para conseguir dormir porque minha mente estava cheia da excitação do dia e de emoções em constante mudança. Eu não conseguia organizar em meus pensamentos a forma como os adultos haviam se comportado, como coisas que realmente não tinham tanta importância. Não haviam se tornado tão significativas para eles. Eu havia ficado deitado na cama pensando em nosso visitante, lá no beliche do celeiro. Parecia quase impossível que ele fosse o mesmo homem que eu vira pela primeira vez, austero e sombrio, em sua solidão escura, cavalgando pela nossa estrada. Algo em meu pai, algo que não era feito de palavras ou ações, mas da própria essência do espírito humano, havia se estendido e falado. Ele havia respondido a isso e havia nos aberto uma parte de si mesmo.
Ele era distante, inacessível às vezes, mesmo estando bem ali com você. No entanto, de alguma forma, ele estava mais próximo também do que meu tio, o irmão de minha mãe, estivera quando nos visitou no verão anterior. Eu também estava pensando no efeito que ele tinha em meu pai e em minha mãe. Eles pareciam mais vivos, mais vibrantes, como se quisessem mostrar mais do que realmente eram quando estavam com ele. Eu podia apreciar isso porque senti o mesmo. Mas me intrigava o fato de que um homem tão profundo e vital em sua própria essência, tão pronto para responder a meu pai, deveria estar seguindo uma trilha solitária de um passado fechado e protegido. Percebi com um sobressalto o quanto já era tarde. A porta do meu pequeno quarto estava fechada. Minha mãe deve tê-la fechado para que eu pudesse dormir sem ser perturbado. Fiquei frenético ao pensar que os outros poderiam já ter terminado o café da manhã e que nosso visitante já tivesse ido embora e eu tivesse perdido sua presença. Vesti minhas roupas às pressas, nem me preocupando com os botões, e corri para a porta. Eles ainda estavam à mesa. Meu pai mexia em seu cachimbo, minha mãe e Shane estavam terminando a última rodada de café. Os três estavam contidos e silenciosos. Eles me encararam enquanto eu saía correndo no meu quarto. É a última passagem que eu separei aqui do livro. Aqui. Olha só. Bem, o livro ele tem uma carga assim dramática muito interessante, né? Ó, até Shane chegar, eles eram meus heróis. Meu pai, é claro, era especial por si só. Nunca poderia haver alguém que se comparasse a ele. Eu queria ser como ele, exatamente como ele era. Mas primeiro eu queria, como ele havia feito, cavalgar pelos campos, ter meu próprio grupo de pôneis e participar de uma rodada geral de marcação de gado e de uma grande condução de rebanho. Para então chegar em cidades desconhecidas com uma turma animada e com o pagamento da temporada tilintando nos meus bolsos. Agora eu já não tinha tanta certeza. Eu queria cada vez mais ser como Shane, como o homem que eu imaginava que ele fora no passado, tão cuidadosamente resguardado. Tinha que imaginar a maior parte disso. Ele nunca falava sobre isso, de forma alguma. Até mesmo seu nome permanecer misterioso. Apenas Shane. Nada mais. Nunca soubemos se aquele era seu primeiro nome, sobrenome ou, na verdade, qualquer nome que viesse de sua família. Me chame de Shane, ele disse. E isso foi tudo que ele sempre disse. Mas eu inventava para ele todas as sortes de aventuras, não ligadas a nenhum tempo ou lugar específico, vendo-o como uma figura esbelta, sombria e ousada, atravessando perigos que derrotariam um homem inferior. Eu ouvia com algo próximo da adoração enquanto meus dois homens, meu pai e Shane, discutiam longamente e de forma amigável sobre o negócio do gado. Eles debatiam métodos de alimentação e sobre como engordar os bois ao máximo, mas concordavam que a criação controlada era melhor do que a criação livre e que era necessário melhorar o gado, mesmo que isso significasse gastar muito dinheiro em touros importados. E especulavam sobre as chances de um ramal ferroviário um dia alcançar o vale para que o transporte do bom gado pudesse ser feito diretamente sem a necessidade de conduzi-lo até o mercado. Era evidente que Shane estava começando a gostar de viver conosco e de trabalhar na fazenda. Pouco a pouco a tensão dentro dele estava se dissipando. Ele ainda era atento e vigilante, instintivamente ciente de tudo ao seu redor. Eu percebi que isso era inerente a ele, não algo aprendido ou adquirido, mas simplesmente parte da sua natureza. Mas aquele fio extra de alerta consciente, quase como a expectativa de um perigo desconhecido, sempre à espreita, estava desaparecendo. Ainda assim, porque às vezes ele parecia tão estranho e consumido por seu próprio ainda assim, porque às vezes ele parecia tão estranho e consumido por sua própria amargura secreta. Como na vez em que eu estava brincando com a arma que o Sr. Grafton me deu, um velho Colt, modelo Fronteira, com um cano rachado que alguém havia deixado na loja. Aí o filme, né, usou essa cena logo no início para mostrar como ele, assim, bem nervoso, né? Ele chega assim, não tão calmo, mas como se estivesse sendo perseguido. E aí o menino ele tá com a arma e aí ele vai quase que saca a arma dele, né? Entendeu? É um negócio bem interessante, ó. No Wikipedia aqui, né, tá aqui, ó. Shane é um romance de faroeste de Jack Sheffer, publicado em 49. Foi inicialmente publicado em 46 em 3 partes na revista Argosy e originalmente intitulado Rider from Nowhere. O romance foi impresso em 70 ou mais edições, traduzido para mais de 30 idiomas.
Uma curiosidade, tá? No Brasil, eu não consegui encontrar esse livro em português, não consegui. Eu pesquisei e perguntei para algumas pessoas, alguns conhecidos. Eles me disseram, eles me disseram sem muita certeza que provavelmente foi publicado em 2015 pela Cossack Naif. Mas eu procurei na internet e não encontrei. Eu não encontrei de forma alguma esse livro publicado em português e nem na Cossack Naif. Não sei dizer de onde tirar essa informação, né? De onde tirar essa informação? Ó, adaptações para cinema e TV. O filme de 53 Shane, estrelado por Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin e Jack Palance, né, dirigido por George Stephens. Teve uma série de televisão em 1966, Shane, estrelado por David Carradine e dirigida por Herschel Douglas. O David Carradine é irmão do outro Carradine que fez lá a série do Kung Fu, tá? É a série de televisão de 66. Teve o filme do Clint Eastwood, né, de 85, Pale Rider, que eu falei aqui, né? Empresta muito do enredo do Shane, tirou muito do enredo, né? Que é o Cavaleiro Solitário. Tem um filme pós-apocalíptico de 87, Still Down, segue de perto o enredo de Shane, de acordo com Walt Goodman do New York Times. O filme de super-herói da Marvel de 2017, Logan, atraiu uma influência temática substancial de Shane e a reconheceu formalmente com uma série de referências de diálogos específicas e clipes do filme de 53. Quando o filme termina, as palavras de despedida de Shane para Joey são recitadas literalmente no túmulo do personagem título. O filme influenciou Marty Wide a escrever uma música sobre isso titulada Shane. Foi o lado B do segundo single do King Wild, Shaquared Love, de 82. Um romance inspirou uma canção de rock Shane em servo-croata, de 85, da banda rock jugoslava Hausto. Foi uma das músicas mais reconhecidas da banda. O romance foi adaptado como peça de teatro por Karen Zacarias e coproduzido em 2023 por Good Theatre, em Minneapolis, e pela Cincinnati Playhouse. Beleza, gente? Isso é um clássico da literatura, mas ele não tá da literatura norte-americana, mas ele não tá citado. Como eu coloquei aqui, ele não é citado de forma alguma aqui nesse material que eu selecionei aqui, na American Literature, porque eles não colocam aqui tudo que eles consideram, né? Eles não consideram faroeste, nem ficção científica, como uma literatura de primeiro time. Um cara como esse Jack Schaefer provavelmente poderia ganhar um prêmio Nobel de literatura, se for o caso, mas nunca passaram nem perto. Você não vai ver Isaac Asimov, essa turma ganhando, porque eles se consideram como subliteratura, como gênero pulp, né? Então nunca iriam dar prêmio Nobel para esses autores, por exemplo, igual o Larry McMurtry, que escreveu Para Lá do Fim do Mundo, que é claramente inspirado no Shane, né? Claramente inspirado no Shane. Quando a gente lê o Shane, a gente vê de onde o Larry McMurtry foi tirar sua referência, né, para fazer esse clássico extraordinário. Beleza, gente? Shane, um livraço. O cara realmente mandou bem como escritor. Ele tem outros textos, deixa eu só separar aqui. Ele tem outros textos que, se a pessoa tiver curiosidade, né, de pegar, ele escreveu outros materiais. Ele deixou um legado. Mas o livro que mais marcou, né, o Culpo de Lanza Larga, O Cavalo Chamado Mark, Jacob, Harvey Kendall. Ele tem vários textos, mas o fato de ter escrito Shane já foi assim o que deu imortalidade para ele, deu a eternidade para esse Jack Schaefer. Foi exatamente esse Shane aqui, e também o filme de 1953. Beleza, gente? Shane, Jack Schaefer, esse texto extraordinário que eu acabei de ler, que é um manancial de referências, né? Na literatura, na mídia, né? Na literatura, no cinema em geral, que deixou aí uma gama extraordinária de materiais, né, na mídia. Beleza? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comente. Hoje eu falei um pouquinho deste material extraordinário chamado Shane, este livro do Jack Schaefer, que deu, né, o filme brasileiro, o filme com o título brasileiro Os Brutos
também amam, que até virou música também do Agnaldo Timóteo, hein? Os Brutos também amam. É título de uma música do Agnaldo Timóteo. Pensa nisso, né? Pensa nisso, como esse mundo é. O que o Jack Schaefer estava, né, lá atrás pensando quando foi escrever este material aqui, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho desse clássico extraordinário chamado Shane, ou no português, Os Brutos também amam este material aqui, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Brigadão, hein? Tchau, tchau.